Então, bora. Já tá gravando? Oi, gente. Esse é meu novo podcast, o Podmoon. É aquele negócio. Homem é igual desodorante. Se eu ficar muito tempo sem, eu fico insuportável. Enfim, Jesus me perdoa esse seu filho, não é bem assim que funcionam as coisas, né? Então, gente, esse podcast eu fiz porque eu quero compartilhar as minhas perspectivas de fé com vocês, porque existe alguém mais pop do que Jesus? Jesus é a pessoa mais pop, é a maior figura pop de todos os tempos. Então, assim, ó, hoje a gente vai começar esse podcast explorando um dos milagres mais famosos da Bíblia e um dos milagres que eu acho, assim, sensacionais, que é uma escola para cada um de nós, é o milagre do vinho, né? Em João, capítulo 2, versículo 7, disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então, né, esse milagre, ele é um tipo de milagre que ele acontece pela insistência de Maria, né? Maria, ela recebeu um não ali, e ela explorou a misericórdia de Deus, né? Ela explorou a misericórdia de Jesus. E é muito bacana que a gente percebe que muitas das vezes nas nossas vidas a gente recebe alguns nãos de Deus, não porque ele quer negar, mas é porque muitas das vezes o intuito, né, do não de Deus pode ser explorar a nossa capacidade de entender a sua capacidade de fazer milagre, né? Porque a gente, das vezes, a gente pede por pedir, mas a gente não tem muita crença, né, que Deus ele tem a capacidade de fazer, ou que ele está disposto a fazer, né, que ele é de fato misericordioso. Então, Maria, ela ali naquela situação, né, ela explorou da misericórdia de Deus, ela foi insistente. Pedir não é pecado, né? Pedir não é. A gente tem que pedir a gente tem que pedir com a sabedoria de que a gente pode receber um não, e um não até educativo, mas que pedir tá liberado, a gente tem que pedir mesmo. E ela explorou, né? Só que tem um porém. Esse milagre não é um milagre porque Maria, ela desejou esse milagre porque ela queria beber vinho. Não, ela não desejou isso porque ela estava com vontade de beber. Ela pediu para abençoar o coletivo. Então, das coisas que a gente não recebe é porque a nossa premissa intencional é egoísta. Porque todo milagre que Deus ele coloca na nossa vida, toda a graça que ele coloca nas nossas mãos, toda a graça que ele entrega nas nossas mãos, são graças visando abençoar o coletivo. Todos os milagres que Jesus fez na Bíblia abençoou o coletivo, seja de forma indireta ou direta. Tudo abençoou o coletivo. Então, a gente não recebe muitas coisas porque a gente tem aquela mentalidade de se autopromover. Sempre, né? E se a gente for levar para os dias atuais, assim, eu fico indignado, sabe? Às vezes Deus vai lá, restaura a vida do indivíduo, tira o indivíduo de vício, restaura o casamento do indivíduo, e pipipi, e popopó, mas você chega na igreja, o desgraçado não tem a capacidade de te dar um sorriso, sabe? Ver um novo membro, ele não tem a capacidade nem sequer de acolher o outro, sabe? Então, assim, as graças que a gente recebe das mãos de Deus, não é porque ele acredita que a gente Deus não abençoa ninguém, ele não proporciona milagres a alguém porque ele é simpático, porque ele tem uma simpatia maior por você. Ele te abençoa porque ele acredita na sua possibilidade de multiplicar aquilo que ele colocou nas suas mãos.
recebi ali uma cura de um câncer. Beleza. Então o que você pode fazer? Abra sua boca para glorificar a Deus, para contar a sua história, para influenciar outras pessoas a acreditar. Olha aqui, ó, eu sou testemunha viva. Eu quero uma promoção dentro de uma empresa, eu quero estar em um cargo de liderança. Beleza, se eu estiver nesse cargo de liderança, eu vou dar oportunidade, eu vou dar voz para quem nunca teve nesse lugar. Então, assim, a gente tem que pedir, a gente pode pedir, não é errado a gente desejar lugares de evidência, dinheiro, poder. Errado é a gente desejar e conseguir evidência, poder e dinheiro e não fazer nada pelo reino de Deus. Isso é errado, né? Então, assim, apesar que tem gente que... Mas, enfim, as graças, os milagres, Deus nos proporciona pra gente abençoar o coletivo. E é justamente por isso, ali, Maria, ela teve ela teve assim, ó, ela teve a intenção ali de abençoar outras pessoas. Então, por isso que ela recebeu, né, esse sim. E Jesus, né, direcionou. Ele direcionou e... A direção de Deus é uma das maiores riquezas que o ser humano ele pode ter, né? Os direcionamentos de Deus. Então, às vezes, o fundamentalismo religioso, ele coloca uma coisa na nossa cabeça de que Deus ele quer que você segue a vontade dele, porque é um Deus autoritário que está lá, que quer estar lá no céu, em cima de um trono, que quer que você obedece porque ele é autoritário. E que se você não fizer isso, vai queimar no quinto dos infernos, porque ele não é bagunça. Não. Deus, ele dá direcionamento. Se a gente for entender, né, a Bíblia de uma forma correta e com sabedoria, a gente consegue explorar coisas maravilhosas. Eu sei que na nossa sociedade, na cultura pop, né, contemporânea, de uns 30 anos pra cá, o que a gente vê de pessoas falando do nome de Deus é só atrocidade e barbaridade. Mas se a gente for ali olhar para a Bíblia, a gente só vai explorar coisas boas. Então, assim, ó, quando a gente trata sobre sexualidade, as pessoas acreditam que Deus tá se importando com quantas pessoas você transa, o que você faz lá entre quatro paredes, com a sua mulher, e pipipi, papapó. Aí tem lá Coríntios, que fala sobre a imoralidade sexual, e sendo que aquele livro ele foi escrito no grego, e que a imoralidade, né, é descrita com a palavra porneia, e porneia tem um sentido, né, de objetificação do corpo de outra pessoa. Então, assim, quando Deus direciona até sobre sexualidade, ele não está interessado que imoralidade é as bichas que depois do show da Lady Gaga foi fazer suruba lá na Pedra do Arpoador, ou se a mulher faz sexo anal com o marido. Não, imoralidade sexual é quando a sua mulher, ela vai pra cama com você por medo de retaliação em outras áreas, quando ela não tá disposta, mas ela se sente na obrigação de transar com você porque ela tem medo de ser retaliada em outras áreas da vida. Isso é imoralidade sexual. Imoralidade sexual é quando você coloca as suas taras, os seus desejos acima do bem-estar e da consensualidade do outro. Isso é imoralidade sexual. Objetificar o outro. Quando a gente tira a humanidade da outra pessoa. Isso é diabólico, porque o que Jesus mais pregou foi a humanização de corpos, respeitar os limites da outra pessoa, né? E é isso. Aí tem várias outras coisas que Deus ele direciona pra gente. Então, assim, ó, a Bíblia, ela é um livro de direcionamentos. A direção de Deus, ela é santa. Então, assim, nem todo mundo que passa por cima dessa terra vai ter rede de apoio, vai ter família que apoia, vai ter pais que de fato se preocupam e que amam. Então, muita gente que está por cima dessa terra tem o sentido de amor próprio muito destoado daquilo que é amor. Na verdade, eu vou ser bem ríspido.
poucas pessoas de fato entendem o que é amor, né? Então, justamente por isso, às vezes a gente cai em relacionamentos abusivos, e pipipi, papapó, porque a gente não tem, né? A gente não tem, a gente fica confuso. Se a gente nunca recebeu, é muito difícil da gente ter amor próprio, né? Só que a palavra de Deus, só que para você que nunca de fato se sentiu amado e cuidado e não entende muito bem o que de fato é o amor próprio, a Bíblia é um livro para você. Na Bíblia, aquilo que Jesus pregou, se seguido da forma correta, você consegue entender o que é autocuidado, como impor limite, os limites que você precisa impor, o tipo de pessoa que você deve deixar entrar na sua vida. Então, são várias coisas ali que você pode confiar que você vai se proteger e vai proteger os seus sentimentos. Aí tem a questão do direcionamento. Aí a idolatria. Tá, beleza. Coloca. Você não precisa nem ser cristão, né? Nem ser cristão. Mas o que é idolatria? Idolatria é quando você fecha os seus olhos e agarra em alguma coisa. Agarra em alguma coisa como tábua de salvação. Para o cristianismo é colocar acima de Deus. Então vai lá. Coloca o seu trabalho acima de qualquer coisa para você, para você ver o lugar que você vai parar. Coloca o seu marido acima de qualquer coisa na sua vida para ver aonde você vai parar. O que vai acontecer com os seus sentimentos. Coloca os seus filhos. A minha mãe disse que teve filho lá com 37 anos porque ela não queria ficar sozinha. Graças a Deus ela amadureceu. Eu tive 23 anos, eu tô a 300 quilômetros dela, né? Porque a vida corre, filho é pra vida. Então, assim, tudo nessa vida é muito efêmero. Gente, a vida, ela é cheia de incertezas. Nada tem segurança de fato, né, nessa vida, não. Então, a gente às vezes se agarra em tantas coisas, mas em tantas coisas que, assim, num piscar de olhos as coisas acabam, né? As coisas acabam. Então, Deus, ele dá esses direcionamentos porque ele quer proteger os nossos sentimentos muitas das vezes, né? E assim, e é isso. E outra coisa que eu acho muito bacana, né, nesse milagre, é a questão de que eles não fizeram corpo mole. Não fizeram corpo mole. Quando Jesus deu a ordem ali, eles não fizeram corpo mole, não fizeram de sonso, né? Porque às vezes a gente se faz muito de sonso para algumas coisas que nem precisava, né? Por exemplo, às vezes tá lá, a querida, né, lá num relacionamento, né, que o cara acaba com a raça dela. O cara não gosta dela e ela continua lá e não sabe, eu vou pedir direção pra Deus pra ver se eu posso terminar. O cara fala mal dos seus amigos, o cara corrige o jeito que você senta, corrige o jeito que você fala com o garçom, corrige o jeito que você respira, e você ainda tem dúvida se você separa ou não. O cara te odeia. E você lá com dúvida se Deus quer que você saia ou não, precisando de um direcionamento, né, para sair desse relacionamento, desse casamento, e etc, né? Sendo que o autocuidado também faz parte. O autocuidado também é santidade, né? E a gente não precisa muito de orientação do Espírito Santo pra gente perceber a vontade de Deus muitas das vezes na nossa vida. Aí tem a questão lá, como eu devo me comportar quando eu estou... às vezes o cara tá lá, né? Ganha dons, direcionamentos. Deus já disse que... o cara já sente que deve estar dentro de uma igreja, mas não, o cara, não sei, viu? Eu não sei, porque igreja é um lugar onde tem muita gente complicada e pipipi. É verdade. Igreja é pra mentiroso, igreja é pra adúltero, igreja é pra gente que não vale nada, né? Inclusive é pra isso que Jesus veio, né? Então, assim, e o cara fica lá, eu não sei se eu vou lá, se eu vou ficar em igreja, pipipi, popopó. Só que o que acontece, gente? As pessoas,
Ele deve estar numa igreja, né? Mas acontece que as pessoas, elas têm uma carência tão enorme, e elas meio que desassocia o sentido das coisas, sabe? Igreja, por mais que a gente tenha que tá escrito lá na Bíblia, esforcem-se para viver em paz, mas, gente, igreja, a premissa principal de igreja não é lanche, não é a gente fazer 1001 amigos dentro de uma igreja. A premissa principal é você buscar o Espírito Santo, é você se alimentar da palavra, é você lapidar o seu eu espiritual. Não é você estar lá, não é o lanche depois que você faz lá após o culto que vai te proporcionar milagres, autoconhecimento, sabedoria. Não é isso. É indiferente para o mundo espiritual. A gente tem que sim que viver em paz com as pessoas, viver em harmonia. Mas essa associação, né, que entre irmãos aí, né, que a gente vê, é muito bacana se tiver. Mas se não acontecer, isso é praticamente irrelevante. O que realmente importa em estar dentro de uma igreja é a forma como você se alimenta daquilo que é servido todo culto. E não os seus relacionamentos pós aquilo. Entende? Então, assim, se você está saindo, se você está entrando dentro de uma igreja agora, está congregando, né, e foi machucado muito no mundo e espera ser tratado por membro de igreja, vai acontecer com você igual aquele filme lá, da Doce Vingança, que a menina é estuprada, né, ela é estuprada e quando ela vai pedir ajuda ao policial, o policial estupra ela de novo. Então vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Você vai ser ferido no mundo, vai para a igreja para pedir ajuda e você vai ser muito ferido. Porque o ser humano é o mesmo em todo lugar. Então, igreja não é para fazer amigo. Igreja é para você se alimentar da palavra. Isso é consequência. E se tiver, tudo bem. Se não tiver, a vida que segue. Então, aí também tem o quê? Tem lá, né, aquela pessoa lá que, ai meu Deus, o que eu faço para ser um bom marido, para ser um bom esposo, e vai pro meio do mato com aquele povo laranja lá e pipipi, popopó. Gente, de coração, querida, se o seu marido, ele precisa ir pro meio do mato, né, em um acampamento para aprender a virar homem, você casou muito mal. Mas Jesus é capaz de transformar qualquer sapo em príncipe, né? Claro, se ele quiser. Mas assim, você não precisa pagar um retiro caríssimo para você aprender a ser macho. Abra a Bíblia. O maior exemplo de masculinidade que um homem pode ter é ser como Jesus. E a gente não viu, em nenhuma passagem bíblica, a gente nunca viu Jesus pegando os apóstolos, né, e mandando eles pronunciar vogais com fonética grave para ser macho. O que Jesus era? Jesus era compassivo, manso, humilde, misericordioso. Isso é o corajoso, não fugia de batalha, não fugia de um problema, era justo. Então, assim, Jesus é o maior exemplo de masculinidade que um homem pode ter. Então, você não precisa ir num retiro, você não precisa complicar as coisas. Quer ser um bom marido? Olha para Jesus. Quer ser um bom filho? Olha para Jesus. Quer ser um homem top? Seja como Jesus. Assim, você não vai ser, você não precisa de nenhum tipo de arquétipo de masculinidade que tá aí na cultura pop, ou esse cara de direita, conservador, provedor, brega pra caralho. Você não precisa disso. Você também não precisa ser um esquerdomacho que tem o cabelo longo, pipipi, papapó. Não. Você precisa ser como Jesus. Ponto. Ponto e acabou. Aí também, né, tem aquele lá que às vezes tá passando por algum tipo de circunstância lá dentro tá se sentindo abandonado dentro da igreja e quer sair e faz isso e faz aquilo. Aí eu fico assim, meu Deus do céu. As pessoas hoje em dia, elas têm uma necessidade de serem amadas de uma tal forma. Claro que ser amado
Ser amado faz parte. Mas quando você está numa igreja, se isso é uma necessidade para você, eu acho que você deveria repensar. Ser bem-vindo nos lugares é muito gostoso, mas nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre pastor vai ter tempo de te pagiar. Não vai ter tempo. A sua fé precisa ser responsabilidade sua. Você precisa se responsabilizar pela sua fé. Aí hoje em dia a gente vê gente que vive mudando de igreja, pulando de galho em galho, pipipi, papapó, e que reclama disso, reclama daquilo, que acolheu, que parou de acolher, e que fez isso, e que se sentiu julgado, e pipipi, papapó, e foi o pastor que não deu atenção. Gente, é por isso que existe esse tanto de escândalo, de abuso hoje em dia. Um tanto de abuso, esses líderes religiosos que surgem aí, esses caras doidos, esses caras malucos que surgem por aí, que abusa das pessoas. Mas olha o tipo de pessoa que vocês têm a necessidade de te demandar. De demandar. A sua fé precisa ser uma coisa que seja cultivada exclusiva e especificamente por você. Você não pode terceirizar a responsabilidade de executar a sua fé ou de cultivar a sua fé. O pastor não é um santo. O pastor não é um santo. O pastor não é aquela pessoa que tem um superpoder. Ele não é Moisés, né? Que era exclusivo e especificamente ele escutava a voz de Deus. Você lá na porta do seu, você lá dentro do seu quarto, na sua intimidade, você consegue ouvir a voz de Deus. Claro que para ouvir a voz de Deus precisa de muita honestidade, né? Precisa ser muito honesto consigo mesmo. Mas é um processo. Agora vai lá, expor a vida pro pastor, contar os seus problemas, desmanchar na cabeça de pastor, na cabeça de membro. Às vezes o cara tá bordoado de problema. E a gente vai lá, ó, e solta tudo. E solta tudo. Quem aguenta os nossos fardos é só Jesus. O outro não dá conta, não. Nem sequer tem obrigação. Aí é esse tipo de gente aí que eu tô te falando, né? Que quando der errado alguma coisa, bajula pastor, e muito pastor gosta de bajulador, é o que mais tem. Eu não tenho paciência com bajulador de pastor. Eu não tenho. Você sabe por quê? Porque bajulador de pastor afasta pessoas com potenciais incríveis da igreja. E tem pastor que gosta. Há pastores que amam bajulação. E fica brotando, né? Esses pobres coitados aí, para ouvir, para fazer ouvido, né? Para espionar vida de membro. Então, se você é pastor e se você gosta dessas pessoinhas cabeça fraca e que gosta de ficar colocando no meio assim do povo da igreja para colher informação, eu tenho um conselho para você: cria vergonha na sua cara. Porque isso é a coisa mais ridícula e a coisa assim, ó, mais depravada de se fazer com um membro. Porque tem gente que gosta, porque o povo já chega dentro de igreja, né, carente. Ali percebe ali, né, percebe ali que um é mais cabecinha fraca, né, e recolhe para esse tipo de coisa. E outra coisa, o bajulador é o primeiro que te aplaude, mas quando você tropeça, é o primeiro que te aponta o dedo. É o primeiro. É o primeiro que literalmente te aponta o dedo. Então, assim, e você que se coloca nesse lugar, pelo amor de Deus, Deus com certeza já te deu um tanto de talento, um tanto de potencial. Cria vergonha. Você pode explorar. Explora o que Deus já colocou na sua mão. Explora os seus potenciais. Você tem promessa e fica se rebaixando nesse nível de ficar levando informação para líder. Pelo amor de Deus. Esses dias para trás eu estava ouvindo um culto e o pastor falou assim que recebia prints e que não gostava de receber prints, né? Do que o povo está andando fazendo no Facebook ou falando aí em conversas privadas. Eu fui e pensei, se recebe print é porque deu liberdade. Vamos ser honestos? Porque gosta. Porque gosta de fofoca. Gosta de receber fofoca. E assim, gente,
uma liderança, né, que dá margem para fofoca, ela acaba dissolvendo uma igreja, né? Então aí é isso. Então a gente precisa amadurecer. Olha para a palavra, não faz corpo mole, amadureça. Amadureça, se responsabilize pelas promessas que Deus faz pra gente. Você não precisa ficar bajulando o pastor, ficar correndo atrás de revelação, atrás disso, atrás daquilo. É só você tomar posse de tudo que Jesus já prometeu, de tudo que Deus já prometeu na Bíblia. Você não precisa de mais coisas. Isso é o necessário, né? Às vezes, é tão claro as coisas que Jesus quer, mas a gente faz tanta vista grossa, tanto corpo mole, né? E chegou numa igreja, não foi acolhido, começa a acolher, começa a fazer a diferença naquele lugar. As pessoas começam a integrar uma igreja e pá, acha aquela coisa mais linda. Aí vê os servos, e vê os membros, e pipipi, e popopó, e todo mundo quer participar. Todo mundo quer um carguinho dentro da igreja. Só que é tão mais além, servir a Deus é muito mais do que um cargo dentro de uma igreja. Eu lembro que eu participava de uma igreja, né? E eu nunca me sentia acolhido lá. Gay, né? Gay. Gay não é aceito em igreja nenhuma, né? As inclusivas só. Mas nem todo homem gay tem a possibilidade de estar dentro de uma igreja inclusiva, né? Igreja inclusiva surgiu agora. Mas, enfim. Eu nunca me senti acolhido. Então, o que eu fiz? Espera aí. Já descobri o meu propósito aqui dentro desse lugar. Eu vou acolher todo mundo que chegar aqui. E foi babado. Chegava um membro, eu falava, oi, tudo bem? Começa a participar da minha célula. E quando eu fui ver, a célula que eu participava foi só enchendo de gente. Do nada. Eles queriam até separar do tanto de gente que ia naquela célula. Por quê? Tô falando que foi por causa de mim, né? Foi por causa de Deus. Mas eu fazia questão. Eu resolvi falar sim, né, pro chamado, né? Pro chamado que Deus tinha. O chamado e o propósito, né? Na maioria das vezes está na nossa dor. Se você sentiu falta de algo, não faz vista grossa, não. Vai lá e faz. Não precisa de cargo, não. Não precisa de cargo. Não precisa de cargo. Mas, enfim. Seguindo, né? Então, assim, a colheita tá cheia. Tá cheia. Todas as horas, o reino dos céus, ele demanda de pessoas para poder servir. Toda hora. Você não precisa ser membro de uma igreja para poder servir. Na rua, sempre tem alguém com fome. No seu trabalho, sempre tem alguém que está lá desesperado, passando por algum problema, porque ser CLT não é fácil. Todo lugar é hora de servir. Todo lugar. Você não precisa ser pastor, não precisa ficar lá bajulando, chupando pau de pastor, não precisa. Servir a Deus está muito mais além do que você se firmar dentro de uma denominação. Está na pluralidade da vida. Você não precisa ser refém de cargo religioso. Vai lá, é só você tá disponível. Se você estiver disponível, Deus vai te usar. É regra. É regra. Aí, tem gente que muitas das vezes fica na dúvida, né? Se permanece naquela denominação ou não, porque está se sentindo mal, né? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu vou te falar uma coisa. Se a gente for dar no pé de todo lugar que a gente der errado, que a gente... Não é que a gente der errado, mas se a gente for dar no pé de todos os lugares, né? Que a gente não se sente bem aceito, a gente não vai parar em lugar nenhum, gente. Não vai. Não vai. A gente precisa amadurecer. Que entender que os propósitos de Deus muitas das vezes vêm de lugares completamente desconfortáveis. Tudo é estação. Então, claro que se o lugar estiver te dissolvendo, aí eu te aconselho, né, a se retirar, né, porque o que te dissolve
provavelmente não é da vontade de Deus. Mas se for aquelas emoções de gente carente, de gente mimada, não, toma posse, toma posse das promessas que Deus tem para a sua vida. Vamos amadurecer, né? Aí vai lá, olha para a vida do pobre coitado, do outro irmão, e vê que recebeu graça, que às vezes, né, a pessoa tá ali pedindo a Deus há anos e não recebeu e começa a revoltar e pipipi. Gente, calma, calma. Cada um tem uma vida. A forma que Deus trata uns aos outros não é única. Deus trata cada um de acordo com as suas demandas, com as suas personalidades, né? Eu, por exemplo, eu costumo responder os fatos da minha vida com muita agressividade. Quando, das vezes que eu fui despedido, né, das empresas, no outro dia, eu só chorei na hora de assinar lá o termo, né? Mas na segunda-feira já estava eu ligando para escritório pedindo para poder trabalhar. Outras pessoas já não é assim. Outras pessoas esperam uma semana, né? Espera uma semana, tenta assimilar o que aconteceu, né? Então, e quem está errado no meio disso tudo? Ninguém. Isso é personalidade. Deus trata cada um de acordo com aquilo que demanda. Alguns demandam de mais agilidade, outros demandam de mais calmaria, e é isso. E a vida que segue. Então, nenhuma promessa de Deus, nenhuma bênção de Deus chega atrasado na vida de ninguém, não. Na vida de ninguém. Eu tinha, há pouco tempo atrás, eu convivia com uma pessoa, né, na minha vida, que era uma pessoa relativamente bem-sucedida. Não era tão bem-sucedida, mas ela fazia ali uns trabalhos que o meu objetivo era ter aquele êxito, né? Eu investia dinheiro, eu tirava o meu tempo, eu corria atrás, e ele olhava para aquilo, ele ficava indignado. Ele falava assim, nossa, Flávio, desiste disso, cara. Desiste disso. Não, talvez você não tenha nem talento, né, para isso. Aí eu olhava para ele e falei assim, cara, você tá incomodado com isso, eu tô adorando. Eu sei que você já conseguiu aí os seus objetivos, mas eu sinto prazer em lutar, né? Em lutar. Eu tô sendo lapidado de diversas formas, com as portas na cara que eu recebo, com os nãos. É desconfortável. Eu confesso, mas há um prazer nisso, há um crescimento nisso que eu gosto, que eu dou valor. Então, assim, as pessoas não são iguais, nós não somos iguais. A gente tem que entender isso e que o tratamento que Deus dá para cada um de nós é diferente, é diverso. Nós não fomos feitos como se fossem objetos, né, que sai todo mundo enfileiradinho, assim, da mesma forma. Não. Há uma pluralidade, né, na humanidade em si, de personalidade, de caráter, de aparência, de tudo, né, de sentido, de propósito. Há uma diversidade nisso. E isso que é o bonito do reino de Deus, porque o reino de Deus é plural. É plural, e a gente precisa agir, ter essa sabedoria, né, para a gente enxergar a vida, né? Se o outro conseguiu a graça, se o outro tem mais facilidade com alguma coisa, bom para ele, que ele seja alegre, que ele seja feliz. Se eu tenho muita dificuldade, com certeza a gente vai ter, né, de Deus ali o nosso descanso, o nosso cuidado especial, né? Vai chegar ali na hora certa, que vai ali cobrir, né? Cobrir e preencher alguma área ali que está em desajuste, né? Nada, nenhuma graça de Deus chega atrasado. Pode confiar, pode confiar. Então, gente, e é isso, né? E é isso. Eles não fizeram corpo mole para aquilo que Deus já direcionou. Não fizeram. Então, que a gente siga esse exemplo, né? Aquela amizade lá. Aquela amizade que te dissolve.
Igual eu falei agora há pouco, tem gente que te odeia. Existem pessoas que te odeiam e não sabe. Às vezes, acha até que, às vezes, pensa que é amigo, mas te odeia. A pessoa não sabe que te odeia, mas te odeia. A sua conquista diminui. Sempre joga ali um comentário que te machuca, que te fere, porque tem gente que é ferido. E tem gente que é tão ferido que tem uma necessidade de ferrar com o outro, ferrar nem sempre em atitudes, mas em palavras, né? Tem gente que precisa, que tem essa necessidade. E você perdoa, fica ali do lado, achando que está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus também é que você se preserve. E nem sempre, né? E nem sempre todas as pessoas vai ser para a gente. Nem todas as pessoas mesmo querendo, vai conseguir fazer bem para a gente, né? Não vai conseguir. E das vezes, dizer adeus para certas pessoas é necessário. É necessário para nos poupar. É necessário dar adeus. A vida é cheia de estações, né? Às vezes uns entram na nossa vida, outros saem, outros ficam um tempo, e depois saem, pipipi, papapó, e assim segue a vida. E a gente ficar fazendo força para manter quem ferra com a gente, quem não consegue lidar ali com as nossas dificuldades, não tem muita paciência, o que a gente está querendo ali naquele lugar? Jesus, a gente segue o exemplo ali de Jesus, né? Quando ele multiplica os pães ali, os peixes, né? Os peixes, pães, foda-se. Quando ele percebe que a multidão ficou ali muito oriçada, muito eufórica, ele dá no pé. E quando a multidão encurrala ele fala, vocês estão aqui não por causa de mim, mas por causa do que eu proporciono. Aí o discurso dele começa a ficar mais melancólico, o povo volta para trás e ele ainda pergunta aos discípulos, aqui, ó, você não quer ir com eles, não? Jesus nunca fez questão de ser amado, de ser adorado. Ele fazia questão de ser gostado por aquilo que ele era. Isso é um exemplo assim maravilhoso. É lindo. É lindo. Isso mostra um Deus de uma sabedoria, de uma saúde. A gente tem que fazer questão da gente ser gostado por aquilo que a gente é. Não por aquilo que a gente suporta, por aquilo que a gente proporciona para as pessoas. Mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem para admitir que certos lugares gostam da gente por aquilo que a gente proporciona, pelas vistas grossas que a gente faz, né? Tem lugares que é assim. Só que, se a gente olhar para a palavra, a vontade de Deus é outra. Então, assim, gente, a gente vai estudando o Evangelho e a gente vai percebendo como é bonito, é belo a vontade de Deus, o direcionamento de Deus. O direcionamento de Deus. Então, assim, quando você for direcionado por Deus, não faça corpo mole. Faz igual o pessoal aqui do milagre lá, do vinho. Não faça, não pensa, vai e faz. Porque, olha, existem coisas que a gente posterga e que terminam em desgraça. Na verdade, eu até arrisco dizer que a maior desgraça na vida de um ser humano é quando ele não entende as estações. Ou quando ele entende as estações e ele posterga. Sabe? Às vezes o lugar não cabe ele mais. Às vezes o lugar não dá mais para ele, mas ele faz questão de ficar. E eu, por experiência própria, eu te falo. Isso vai terminar em muita dor e muita destruição. E muito atraso para a sua vida. Então, aí depois dá muito errado, né? Muitas das vezes dá muito errado e fala que é o diabo. Fala que é o diabo, fala que é provação, mas não, é porque não ouviu orientação daquilo que Deus já havia direcionado. Algumas coisas na minha vida, eu acho que muitos problemas que eu passei, eu acho que
25% foi o diabo, 75% fui eu. Alguns foi 50% diabo, 50% fui eu. Outras coisas foi 100% eu e o diabo deve que falou, que bicha boba, otária, olha ali, ó. Agilizou o meu trabalho. Então, assim, algumas coisas que a gente, grandes problemas que a gente vai acumulando ao longo da vida é por postergar coisas que a gente já deveria, ó, ter resolvido. Hábitos, lugares, hábitos que a gente já deveria ter deixado para lá, assuntos que a gente já deveria ter colocado uma pedra em cima, lugares que a gente já deveria ter parado de frequentar, né? Situações que a gente deveria já ter evitado, pessoas que a gente já deveria ter cortado da nossa vida, mas a gente faz vista grossa. Relacionamentos que a gente já deveria ter assumido há um tempão. Às vezes o cara já deu diversas provas, mas a gente permanece lá. Aí dá errado, e de quem que é a culpa? De Deus? Do diabo? É provação? Então, assim, gente, e o pior, que isso aqui não é coisa de adolescente, não, tá? Isso aqui é muito natural, em marmanjo. Marmanjo, porque o que mais tem aí hoje em dia é marmanjo que literalmente tem pouquíssimo senso de autorresponsabilização. É o que mais tem. Igreja tá cheia, inclusive. Né? E o pior, ainda bota a culpa no Espírito Santo. Faz atrocidades e fala que foi o Espírito Santo que mandou falar, que mandou dizer, que mandou ir, né? Ou o diabo, ou é o Espírito Santo, ou é o diabo. As pessoas sempre têm uma desculpa. Ninguém nunca se autorresponsabiliza pelas coisas que fala, né? Que fala. Então, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Então, voltando lá, eu abri um tanto de aba, né? Então, voltando lá. Então, aquela amizade, né, que te dissolve, te machuca, você não sabe, fica lá perdoando, a pessoa só te macetando. E você achando que tá fazendo a vontade de Deus. Eu tive uma amiga esse tempo para trás que ela foi uma traição. Foi uma traição. Ela não é uma pessoa má, mas ela fez uma atitude que literalmente não dá. E ela já havia tido, né, esse comportamento com outras pessoas, mas eu nunca imaginei que faria comigo. Claro, ninguém nunca imagina, né? Só que eu gosto muito dela e ela é muito legal. Então eu fui e disse, meu bem, eu acho que já deu, né? A nossa estação aqui já acabou, já deu. Para a gente continuar mantendo o respeito, eu acho que é melhor eu te dar esse adeus, né? Para o meu sentimento não virar algo ruim em relação a você. E aí, a gente seguiu a vida. A gente seguiu a vida, né? A gente dá adeus para alguém, muitas das vezes, é a coisa mais saudável que a gente poderia fazer para a gente mesmo, por nós mesmos. E até mesmo para a pessoa, para ensinar a pessoa, né? Para ensinar a pessoa. Então, aí, a vida seguiu e pipipi, popopó, tenho certeza que ela aprendeu com essa situação, eu também aprendi, é a vida que segue. Nem todo final precisa ser dolorido, precisa ser melancólico. A gente pode encerrar as coisas com dignidade, dá para encerrar as coisas com sabedoria. Ô, meu bem, aqui talvez eu não te faça tão bem como eu deveria fazer, então vamos, né? Vamos dar um tempinho para ambos amadurecer? Então, assim, é isso. Às vezes tá lá, né? O cara te macetando, acabando. Eu voltando em relacionamentos de novo. O cara te macetando, acabando com a sua raça, pipipi, popopó. Você tentando salvar um casamento que já acabou. Você está tentando salvar alguma coisa que só você tem o interesse de salvar. Só você tem o interesse de salvar. O cara não tá nem aí. O cara tá pouco se lixando. E você, por uma dependência emocional ridícula, escolhe aceitar o que o gato enterra para continuar do lado de alguém que não vale a pena. A dependência emocional, ela
ela é uma mentira do diabo. Eu arrisco dizer que a dependência emocional é uma mentira do diabo e é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo. Eu amo a minha mãe, eu amo a minha família, amo os meus primos, mas, gente, se eles morrerem hoje, vai ser doído demais. Nossa, vai doer. As pessoas que eu gosto, os meus amigos, vai doer demais. Se Deus me levar, vai que um dia Deus me leva lá para uma missão na África, né? Eu não sei. Eu vou sentir muita falta. Vai doer, vai machucar, mas isso não vai mudar 1 milímetro sequer na minha existência. A dependência emocional, ela é ilusória, porque o outro, a gente depender emocionalmente, não muda 1 milímetro sequer. Sequer. Por mais que eu te amo, por mais que eu te gosto, se você virar as costas para mim, não vai mudar absolutamente nada. Nada, nada, nada. No final das contas, a gente só demanda de Deus. A gente demanda de Deus. Porque sem Deus a gente definha, né? Sem Deus a gente definha. O fundamentalismo religioso é uma peste, ele é uma praga, né? E de um tempo para cá surgiram diversas igrejas, né, teólogos maravilhosos tentando desconstruir muitas das visões que foram implantadas na nossa cabeça desse fundamentalismo que muitas das vezes reforçou, né, muitos fatores sociais como machismo, racismo e etc, 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 etc. Mas existem coisas que tá na Bíblia que não precisa de muita teologia, de muitos teólogos, de muito estudo para a gente poder entender, cara. Não precisa. Não precisa só a gente olhar, bater o olho e já sabe o que Deus quer. É o básico. Jesus pregou humanização. O que destoa de humanização é diabólico. É diabólico. Eu lembro que uma vez uma pessoa, né, muito especial, eu lembro que a gente estava conversando, a gente foi e concluiu, falou assim, ó, se Jesus tivesse em alguma faculdade, em escola, tivesse na vida acadêmica hoje em dia, né, ele seria de humanas. Aí essa pessoa foi e falou, porque foi ele que criou, né? Então, assim, o que destoa você da sua humanidade é diabólico. É diabólico. Está contra, está fora daquilo que você deveria fazer. Está fora daquilo que você deveria estar, sabe? Esse grupo de coisas que você deveria estar, de coisas que você deveria participar, está fora. O direcionamento de Deus te humanizar. E ponto. E ponto. Às vezes aquela empresa que tem metas assim horrorosas para você bater, aquele chefe que te maceta, dia após dia o cara não consegue te respeitar e você se submetendo, né, naquele lugar, né, achando que é santidade. E eu vou te falar uma coisa, gente, muitas, eu não estou falando, eu sei que a realidade brasileira hoje em dia é completamente assim, ó, eu sei que eu estou falando de um lugar de privilégio, mas muitas pessoas que se submetem, né, muitas são, mas algumas, né, se submete a empregos que tem chefes abusivos e pipipi, papapó, nem precisaria tanto do trabalho, tá? Nem precisaria tanto. E você precisa acreditar na bondade, na provisão desse Deus. Você precisa acreditar, sabe? Aquilo não tem como você estar... Não tem como a mesma mão que te alimenta te dar um soco na sua boca. Não tem como. Não tem como. Então, assim, repensa aí. Pega na mão de Deus, vai, encara, bate no peito e fala, não, isso aqui não é pra mim, eu não quero isso daqui não tá dentro dos planos de Deus. Eu não vou me submeter numa coisa que me destoa de humanidade, de humanização. De humanização. Santidade também é olhar para dentro de si, é enxergar valor dentro da gente, enxergar valor. O que Jesus também pregou, ele pregou autoestima, né? Pregou autoestima.
Morreu lá na cruz. Nós somos valiosos. Independentemente do que você achar, de como você se sentir, você é valioso. Você é valioso. Essa semana a gente teve a CPI do Tigrinho, né? E da gente ter essa CPI aí horrorosa, a Virgínia apareceu lá. E da Virgínia aparecer lá nessa CPI do Tigrinho, eu fiquei pensando algumas coisas, né? Não só a Virgínia, mas vários outros influenciadores. E eu fiquei pensando, puta que pariu. Puta que pariu. A culpa disso é de quem? Às vezes eu julgo que a culpa não é da Virgínia ou dos outros influenciadores, né? A culpa é de vocês, a culpa é do povo. A culpa é do povo que dá fama para esse tipo de gente. Um país, né? Até o IBGE está falando, até do 2029, não sei quantos por cento vai ser evangélico e que está ultrapassando o catolicismo e pipipi, popopó. Eu não estou falando para você só consumir conteúdo cristão, porque nem eu faço isso. Mas é o básico. Tenta aí, pede discernimento do Espírito Santo aí, peraí. Esse influenciador tem um pouquinho de caráter ou de ética sequer para eu poder seguir ele? Eu tenho certeza que se você fizer esse exercício, a sua vida vai melhorar assim, ó, 200%. Aí você vai lá no Instagram de uma Luana Piovani, com uma pessoa que tem opiniões inteligentes, até mesmo quando ela está errada, até mesmo quando eu não concordo com algumas coisas que a Luana Piovani fala, eu saio enriquecido das entrevistas dela, porque é uma pessoa inteligente. Usa do local de fala dela para dar voz para quem não tem. A gente chega lá, 5 milhões de seguidores. Aí você vai lá, abre a página de um influenciador que ninguém sabe quem, trabalha com o que, você não sabe, não tem uma carreira palpável, né? 40 milhões, 30 milhões, 50 milhões. Então, gente, então a culpa é de vocês, a culpa é do povo, a culpa é de vocês. Vocês têm a liberdade de escolher sim. De escolher sim. É um país que acha graça em quem ostenta uma bolsa que vale 80 mil, né? Sendo que grande parte da população não tem sequer esse tipo de condição, do que achar graça influenciadores que tenta espalhar cultura pelo país, espalhar cultura que te enriquece culturalmente. Mas não, o povo quer se masturbar com influenciadores, né, que pregam, que ostenta um estilo de vida completamente incompatível com a realidade de 80% dos brasileiros. Então, aí, é fruto da escolha ignorante de vocês, tá certo? Ai, ai. A Gaga em Copacabana. Ah, tem a Gaga em Copacabana, babado, foi terror, né? Eu vi que vários influenciadores que autodeclarados crentes, católicos, cristãos, né? Foi no show da Gaga e muita gente falou, esse show diabólico, pipipi, popopó. Olha, eu nunca vi a Lady Gaga dizendo que é crente. Nunca vi. Não sei se o show é satânico, não. Mas se for, eu nunca vi a Lady Gaga falando que era crente, que era católica, que era... Nunca vi a Lady Gaga falando isso. E outra coisa, eu já vi. Eu já vi gente que diz que é crente e que pega o microfone e que fica em cima do púlpito e que consegue servir ao diabo. Eu já vi, inclusive. Tem vídeo aí, ó. Tá aí na internet. Não precisa de vocês ir muito longe, não.
Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de senso crítico, né? Peraí, será que essa preocupação aqui é de fato inteligente, espiritualmente falando? Será que a sabedoria não tem que vir de outros lados para a gente, né, saber ali com o que a gente dialoga? Se de fato os lugares, né, que a gente deve ter de fato um senso crítico a gente está tendo? Pois é. Será que tem? E é isso. Deixa eu ver se tem outra coisa. Eu já estou sentindo até um pouco de calor. Até um pouco de calor, porque eu vou falando. Vamos falar de promessa? Gente, é aquele negócio, né? A gente confia em tanta coisa. A gente confia até no tigrinho, né? Que dá... que tem a possibilidade mínima de dar certo e a gente coloca a nossa fé, né? Mas a gente nunca coloca a fé de fato nas promessas de Deus. E a Bíblia é um lugar que tem promessas incríveis, que tem formas incríveis, né? Tem promessas e declarações de amor maravilhosas de Deus pra gente. E a gente não toma posse. E eu vou te falar uma coisa, quando a gente toma posse das coisas que Deus promete, do que está lá naquele livro, das coisas que Deus prometeu para a gente não fica refém de absolutamente nada nessa vida. A gente não fica refém de líder religioso, a gente não fica refém de chefe, a gente não fica refém da situação econômica do país, a gente não fica refém de absolutamente nada. Nada. A gente confia e a gente vai e a gente vê os milagres acontecendo. Há declarações de amor belíssimas de Deus. E a gente não precisa fazer muito esforço para que ela se concretize. Só confiar, só ir, só seguir os direcionamentos. Só seguir os direcionamentos com humildade, subordinação, e dessa forma a gente consegue ver as graças, né? Dessa forma a gente consegue ver as graças e gozar das vitórias que Deus tem pra gente. Nessa vida a vida cristã é sobre perder? É sobre perder. É sobre abaixar a cabeça quando a gente deveria erguer? É sobre fazer isso também. Mas é também sobre gozar de graças que Jesus tem pra gente. E tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Os caminhos de Deus só resultam em vida. Em alegria, em abundância, né? Em abundância. Então, assim, quer sair iludindo todo mundo? Vai, ilude. Você vai ser penalizado por Deus por isso? Não vai, mas quando você chegar lá, você, né, porque isso é mais comum com o homem, mas quando você chegar lá nos seus quarentão e você nunca foi responsável, né, emocionalmente por ninguém, aí você não fala que toda mulher que nenhuma mulher presta. Não fala isso. Você está só colhendo o fruto daquilo que você plantou, sabe? Tá na palavra, Deus te direcionou. É mentiroso? Mente para todo mundo? Não transmite credibilidade? Engana? Ultraja? Aí quando ninguém dá mais credibilidade, quando ninguém mais confia, quando ninguém sequer bate o olho lá na pessoa, ela já tem lá, né, a energia lá do Zé Curubu, do Pica-Pau, porque tem gente que tem essa energia do Zé Curubu. Aí fala, não, mas eu tô sendo provado. Não, foi o que você plantou. E a vida ela é assim. Eu colho frutos hoje em dia de coisas muito complicadas mesmo. Mas foi por quê? Porque escolheu. Porque escolheu. Já passei por dificuldades que nem precisava. Mas por quê? Porque escolheu gozar rápido.
né? Tem gente que escolhe gozar rápido, mas pelas vias erradas, né? Então aí é isso. Aí é isso. Então, que a gente reflita nessa palavra, eu fiz a cebolinha agora. Que a gente reflita nessa palavra e que a gente entenda e perceba que Deus não é esse escroto ditador que caga a regra, porque quer se sentir autoritário. Não. Deus dá conselhos de vida e de muita sabedoria. A gente só tem que ter humildade para poder entender essas coisas. Tá certo? E é isso. Um grande abraço e eu espero que esse podcast continue. Se não continuar também, vai surgir outros projetos e pronto, e acabou. Um grande abraço.